Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. E eu hoje vou comentar sobre o livro da Angie Thomas, O Ódio que Você Semeia. A capa é meio brilhosa, então talvez não pegue aí, mas enfim, O Ódio que Você Semeia da Angie Thomas. Today. Gente, eu vou tentar ser breve, se vocês já assistiram outros vídeos meus, já perceberam que ser sintética não é lá uma qualidade minha, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que esse é o tipo de livro que deveria ser lido na escola, tá? Eu estudei numa escola que incentivava muito a leitura, tinham vários projetos de leitura desde o ensino fundamental, ou seja, a partir da 5ª série até o 3º ano, tinham vários projetos que estimulavam a leitura nas escolas. E assim, é claro que foram incentivados a leitura de vários clássicos, principalmente no ensino médio, mas durante o ensino fundamental também eram livros considerados mais sérios, digamos assim, e às vezes acabavam não despertando tanto a nossa curiosidade. Claro que eu sempre gostei de ler, e desde essa época eu peguei algumas dicas boas, mas a leitura mais... acho que a leitura mais memorável que eu tenho, a lembrança mesmo, assim, que eu tenho de ter lido um bom livro na época da escola, no ensino fundamental, foi que eu conheci Capitã de Areia de Anjo Amado, né? Mas então, eu acho que esse livro aqui, esse tipo de leitura é o tipo de leitura que deveria estar lá acompanhando leituras como Jorge Amado para as jovens crianças que estão ali se desenvolvendo, sabe? E eu vou explicar o porquê que eu achei esse livro tão importante, porquê que eu acho que esse livro deveria estar nas listas escolares. Esse livro conta um pouco, aliás não, conta muito a história e a vida de uma pessoa negra e que mora num bairro periférico, digamos assim, um bairro onde pessoas negras estão, que a grande massa é de pessoas negras, ok, que ali residem e que é conhecido como um bairro negro. E a história se passa nos Estados Unidos, mas poderia muito bem se passar no Brasil, considerando todo o contexto de violência policial que a gente tem aqui também. E que hoje o mundo tá de olhos abertos para isso, considerando o movimento do Black Lives Matter, né? Mas que é uma realidade que já existe há muito tempo. E aqui nós temos uma protagonista que é a Star, é uma menina de 16 anos, que mora nesse bairro negro, mas que estuda numa escola particular. E nesse universo da escola particular, ela é apenas uma dos 3 alunos negros que tem na escola. Pelo menos, salvo engano, é isso. Eu sei que ela é uma dos 2 alunos negros do ano dela, e sei que tem um 3º aluno negro, que é o irmão dela, que é mais velho, que é o Steve. Salvo engano, o nome dele, se eu não tiver esquecido, que minha memória é péssima. Mas, então, essa ela tem 16 anos, ela mora nesse bairro negro, ela estuda numa escola particular, e aí ela tem que transitar por 2 mundos completamente diferentes. Ela acaba relatando que nos 2 mundos, ela, apesar de ter o seu grupo, de ter se encontrado, ela tem que ser 2 pessoas completamente diferentes, e se esses 2 mundos acabam por se cruzar, ela meio que se perde porque ela não sabe quem ela vai ser. E é muito triste você perceber que você não pode ser você mesmo a depender do ambiente que você vive e com as pessoas com quem você convive. Então, assim, é uma menina de 16 anos que tem que lidar com todos os problemas que as pessoas na fase da adolescência têm que lidar, né? E tem que lidar também com os problemas do bairro dela, que são problemas muito diferentes dos problemas que as pessoas da idade dela, da escola dela têm. E ainda tem que lidar com a rejeição das pessoas da escola e com a rejeição das próprias pessoas do bairro, dos próprios adolescentes do bairro, porque eles olham pra... É como se ela não pertencesse 100% a nenhum dos 2 mundos. Em no grupo do bairro dela, ela é a Star dos brancos, digamos assim, né? E na escola, ela é a Star que mora na periferia, que é... enfim, não era nem subúrbio, acho que é bem periférico. Não sei explicar direito, mas eu entendi como se fosse, assim, um bairro periférico, porque um bairro de subúrbio lá nos Estados Unidos já é melhor do que o bairro que ela morava, entende? Então, passa por todos esses problemas, né? Já tô mostrando aí um primeiro problema, que é uma menina de 16 anos ter que se inserir em 2 mundos diferentes e ela acaba adotando personalidades diferentes. Então, ela vai comentando, por exemplo, que existe ali um limiar, né, na escola dela, no mundo dos brancos, existe um limiar de quanto negro você pode ser. Os brancos adotando gírias de negros e comportamentos de negros é cool, mas ela, como negra, não pode fazer isso naquele ambiente, porque senão ela vai ser simplesmente a Star que mora no bairro periférico, sabe? E aí ela vai fazendo várias observações sobre esses 2 mundos distintos e essas 2 Stars distintas que ela tem que ser. Então ela comenta, por exemplo, que no bairro dela ela não é conhecida por ser Star. Ela é conhecida por ser filha do... Eu esqueci o nome do pai dela agora.
do cara que é dono de um mercadinho. E agora vamos falar um pouco da família da Star. Eu fiquei com inveja da família da Star. Ela tem 2 irmãos e tem o pai e a mãe dela que moram juntos, que vivem juntos. E que são um casal extremamente amoroso. E tanto o pai quanto a mãe são extremamente atenciosos com ela. Tem um comportamento, assim, realmente, sabe, de família que eu acho maravilhoso, ideal, abertura pra conversar, até mais com a mãe. A mãe tem um pulso firme, até o relacionamento da própria mãe dela com o pai dela, um relacionamento cheio de amor, cheio de carinho e cheio de cuidado. E que mostra que eles passaram por uma história, né, por um relacionamento que teve várias fases, que poderia ter terminado pelo que os outros pensavam, pelo que os outros diziam que a mãe dela deveria fazer. E a mãe dela fez o que ela queria fazer, o que demonstra muita personalidade. Então, os personagens do pai e da mãe da Star foram 2 personagens que eu realmente, assim, paguei pau. Gostei muito, achei carismático, achei real e achei ideal ao mesmo tempo, porque não necessariamente uma família... Eu não quero dizer que a família da Star é idealizada, porque é possível uma família dessa. Então é uma família real. Eu acho que é uma família como toda família deveria ser. Acho que eu consegui encontrar a ponte entre o que eu queria dizer entre o real e o ideal. E vamos lá para mais problemas, porque a mãe da Star, ela é uma enfermeira, ela trabalha muito para conseguir com que os filhos estudem na escola particular. E a mãe da Star tem um irmão que já não mora mais no bairro negro, que mora no bairro de subúrbio, né? E a mãe da Star, considerando toda a violência que circunda ali o bairro onde ela mora com os filhos, ela quer sair desse bairro e quer ir morar nesse bairro do subúrbio. E o pai da Star não aceita sair dali, daquele bairro de jeito nenhum, porque ele enxerga morar no bairro como um ato de resistência e de ajudar o bairro. E sair do bairro é você desistir de melhorar a vida das pessoas que estão ali, é você desistir das suas raízes. Então sair do bairro e ficar no bairro é também um símbolo e um emblema, uma história bem discutida no livro, bem debatida no livro. O pai da Star, ele é um ex-presidiário e um ex-traficante. O pai da Star, ele era o filho do maior traficante da cidade. E aí ele herdou isso, né? Herdou essa carreira do pai. E em dado momento ele quer sair dessa vida. Ele quer viver uma vida honesta. Só que não é simplesmente quero sair, tchau. Então você descobre ao longo da história o que sacrifício ele teve que fazer para sair desse mundo das gangues e do tráfico. E é aí que entra esse contexto todo dele ter sido preso. E aí a gente vê um momento interessante, um momento de tensão, né, que existe, assim, existe realmente um clima de tensão, melhor dizendo, o tempo todo, entre o pai da Star e o irmão da mãe da Star, ou seja, o tio da Star, que é Carlos. Carlos ainda por cima é policial. Então tem vocês podem imaginar aí todo um background só pelo fato do Carlos ser policial. Mas para além dele ser policial, porque quando a Star era pequenininha, até os 3 anos, eu acho, de idade, 4 anos de idade, o pai da Star estava preso. Então quem cuidou da Star como se fosse pai dela foi o tio Carlos. Então o pai dela sente muito... Pode ser até inveja, mas eu acho que não é só inveja. Eu acho que ele sente muito remorso e se sente muito triste de ter perdido os anos iniciais, os primeiros passos, as primeiras palavras da filha. E o fato de que a própria Star, quando era pequenininha, uma vez se referiu ao tio como pai. E o pai dela soube disso, eu estava presente, eu não me lembro agora. E isso foi muito marcante pra ele. Então, ainda tem esse lado da história da Star. A Star é uma menina negra que mora no bairro periférico, que é filha de um ex-presidiário / ex-traficante. E que transita por esses 2 mundos. Bom, antes de adentrar realmente na história assim, do livro marcante, eu ainda quero falar um pouco, porque eu acho esse livro muito completo. Além de ter tudo isso que eu acabei de falar, né, nós temos um ambiente juvenil, nós temos um ambiente escolar. A Star é uma menina de 16 anos que estuda numa escola particular, que tem melhores amigas, ela faz parte do grupo de basquete da escola, então ela é uma menina atleta, esportista, e ela tem um namorado branco, que é outro detalhe. E o que eu acho que o relacionamento dela com o Chris, que é o namorado dela, traz também pro livro um ambiente que tira qualquer peso que pudesse ter e torna um livro sobre um adolescente, sabe? Traz a essência mesmo de um livro juvenil. Traz os problemas normais de você ser um adolescente de 16 anos e ter um namorado. Tanto que uma das primeiras um dos primeiros momentos do livro é a Star um pouco chateada com o Chris, porque ele meio que tentou avançar o sinal quando ela tinha dito pra ele que não estava preparada para a primeira vez deles, sabe?
Então, mostra também os problemas que são comuns a adolescentes que estão passando por essa fase aí dos 16 anos. Problemas com colegas de sala, problemas com notas, problemas com namorados, expectativas e desejos e sei lá, tudo que você gostaria de ser e não é, coisas relacionadas ao que você gostaria que o seu corpo fosse. Então, todos esses problemas que são normais, mas, como eu comecei falando desde o início, o fato de que ela tem que assumir duas personalidades e não pode deixar que essas personalidades se cruzem. Então, ela tem que ser a Star da escola e a Star do bairro, sabe? E momentos de tensão, não, momentos altos do livro é quando realmente se chocam esses universos. E aí ela tem que descobrir quem ela é nessa mistura de mundos, sabe? Mas vamos pra trama central do livro. O que é a trama central do livro? A Star é uma menina de 16 anos, negra, que estudou em escola particular e que mora nesse bairro periférico, e que vai a uma festa do bairro periférico sem autorização dos pais, com uma amiga dela. E chegando lá, ela encontra um velho amigo de infância que ela não via há muito tempo, que era o Khalil. E começa a conversar com ele, até que em dado momento nessa festa tem um tiroteio, então ela sai correndo com o Khalil pra se proteger desse tiroteio que tá acontecendo na festa. E ele promete dar carona a ela, né, até a casa dela ou até o mercado do pai. Então ela entra no carro com o Khalil e em dado momento eles estão ali conversando, relembrando da infância, relembrando da família. Ela não sabe nada da vida atual do Khalil, então ele meio que tá comentando com ela sobre o fato de que a avó dele tá muito doente, a péssima relação que ele tem com a mãe, que é uma viciada. Então eles estão conversando sobre isso, mas ela não sabe, abre aspas, como é que tá a vida profissional de Khalil. Ela tem ali uma leve desconfiança de que ele tá fazendo alguma coisa errada, alguma besteira, mas não tem detalhes, não tem acesso a detalhes, não tem todas as informações, né? Não tem todo o desenho. E aí eles são parados por um policial. Nisso que eles são parados por um policial, ela já fica nervosa. Porque, aliás, ela conta que desde que ela fez 12 anos, os pais dela sentaram com ela para conversar como uma menina negra deveria se comportar se fosse parada por um policial em algum momento da vida, né? Então, ela já tá ali com todas aquelas instruções e aquilo rolando na cabeça dela. Ela tá preocupada, ela tá com medo, ela tá nervosa. E o Khalil, ele é parado pelo policial de maneira mal educada, grosseira. E o que acontece? O que desemboca deles terem sido parados por um policial? Khalil, quando se vira pra perguntar se ela está bem, então ele acabou de ser revistado, foi pedido os documentos dele, viu que não tinha problema nenhum, beleza. Só que o policial mandou que ele ficasse de mãos pra trás e parado. Só que nisso ele percebe que ela tá muito nervosa e vira a cabeça pra dentro do carro pra perguntar como ela tá. E é justamente nesse momento que o policial atira nele e ele morre. E ela vê tudo isso acontecendo, né? Então, realmente é muito traumático. E, no detalhe, já é o segundo amigo de infância que ela vê morrer. Porque quando ela era mais novinha, ela viu uma amiga dela morrer também por uma bala perdida no bairro. Então, assim, já é a segunda morte que ela tá vivenciando com apenas 16 anos de amigos próximos dela, né? E então o Khalil morre. E o policial, inclusive, aponta a arma pra ela. E eles ficam nessa até a ambulância chegar e novos policiais chegarem. Inclusive o tio Carlos, que é policial, o tio dela chega e tudo mais. O que acontece? Ela se torna a única testemunha dessa ação policial, que foi totalmente, como é que eu digo? Desarrazoada, né? Completamente errada e, enfim, totalmente fora do que deve ser, do padrão que deve ser o atendimento. E, obviamente, que tudo isso é influenciado pelo fato da cor deles, né? Da cor da pele deles, não tem nem como dizer o contrário. Porque se fosse pro policial que estivesse parando dois adolescentes brancos, o comportamento seria completamente diferente, nós sabemos disso. E o que eu acho, tipo, um ponto alto, assim, que eu acho interessantíssimo, é que o policial, ele diz que ele achou que o Khalil tivesse indo pegar uma arma. E o que tinha lá era uma escova de cabelo. Mas, enfim, ainda... não sei nem o que pensar. Eu sei que esse livro foi um soco no estômago porque relata uma coisa que é real. Uma coisa que a gente vê que acontece na televisão todo tempo, principalmente nos Estados Unidos. Que a gente vê essa onda toda relatando agora. Mas a gente sabe que no Brasil acontece a todo tempo, né? Mas, enfim, então, assim, foi a primeira vez que eu li uma história, porque eu já vi filme, mas, assim, que eu vi uma história que realmente me tocou e que eu senti, tipo, como se eu estivesse vendo aquilo acontecendo, aquela injustiça acontecendo,
sabe? Porque tá claro que é uma injustiça, tá claro que é errado. E eu fiquei revoltada, e esse livro me ajudou a me entender muitas coisas, sabe? Sobre essa revolta que eu já tinha mesmo de me sensibilizar, mas assim, esse livro coloca toda essa sua revolta no nível ainda maior, porque você compreende os bastidores e compreende cada passinho e cada coisa que acontece. Como eu falei, a Estela acaba se tornando a testemunha principal, e ela passa pelo livro, o livro todo passa dela, desde o momento de não querer falar nada, até o momento de ela descobrir que a voz dela tem poder, que ela tem que falar mesmo, porque se ela não falar, essas coisas vão continuar acontecendo. Ou seja, o fato dela falar não implica necessariamente uma mudança imediata. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu imagino que isso não seja lá muito spoiler, porque é a realidade do mundo, porém ok. Enfim, mas que ela tem que falar, assim como todas as outras testemunhas de casos que aconteçam assim tem que falar, até que um dia as coisas venham a ser modificadas, né? E enfim, é isso, ela se torna a principal testemunha desse caso, desse amigo dela que enfim, foi assassinado. E ela quer justiça, ela quer que seja reconhecido que foi um assassinato e ela vai em busca que isso aconteça. E nisso, ela amadurece, a vida dela muda, a relação dela com os amigos dela muda, porque eu acho interessante também, ela tem uma amiga branca chamada Hayley. E essa amiga branca chamada Hayley se afasta dela porque ela sempre posta nas redes sociais dela esse tipo de caso, como que aconteceu com o Khalil, revoltada e pedindo justiça e tal, e a amiga dela simplesmente acha isso que não é obrigada a ficar vendo essas coisas na internet. E para de seguir ela, e ela começa a ruminar várias memórias, várias lembranças de coisas racistas que a amiga dela já fez. E quando ela aponta, olha, você é racista, isso que você falou foi racista, a menina se acha no direito de dizer que não. Ou seja, e isso acontece com muita gente, inclusive comigo. Tipo, mas eu não fui racista. Gente, se uma pessoa negra vira pra mim, ou pra você, ou pra qualquer pessoa e diz, isso que você falou foi racista, você não tem que dizer, não foi racista. Você tem que aceitar que foi racista, porque não é você, branco, que vai dizer o que é racismo ou não. Você pode assimilar o que essa pessoa disse, refletir e perceber, poxa, pode até não ter sido minha intenção, mas foi, então vamos modificar isso aqui. Não vou mais falar assim, não vou mais fazer isso. Pronto, você não tem que se revoltar porque a pessoa está dizendo que você foi racista ou que você falou. Nós vivemos numa realidade de uma sociedade cujo racismo é estrutural e, infelizmente, a gente acaba inserido nesse contexto que a gente vai acabar reproduzindo mesmo. E só a consciência e a reflexão é que vai fazendo com que a gente desconstrua todo e qualquer tipo de preconceito, inclusive o racismo. Então, enfim, foi só um parêntese para falar dessa Hayley que representa 70% ou mais da sociedade brasileira. E de, sei lá, do mundo todo, provavelmente. E é isso. É por isso que eu acho que eu não preciso nem ser mais direta e detalhista pra dizer por que esse livro tem que ser discutido nas escolas, por que esse livro tem que ser lido nas escolas. Porque as pessoas precisam ser tocadas, precisam ver a realidade, titim por titim, do que acontece, a realidade da vida de uma menina, enfim, de uma mulher, né? Porque ser mulher também já é um fator maior de preocupação. Então, de ser uma mulher negra em mundos diferentes, os riscos que se correm por ser uma mulher negra, por ser uma pessoa negra, por morar num bairro de pessoas cuja predominância de pessoas negras e mais pobres. Então eu acho que esse livro convida a gente a ter um soco de realidade, sabe? E abrir os olhos, sem ser pesado e sem perder a leveza de se passar no ambiente escolar com todos os dramas e todas as dúvidas que demarcam a fase da adolescência. Então eu recomendo e acho que todas as escolas deveriam colocar as crianças /adolescentes, /pré-adolescentes para lerem esse livro. É isso. Então fica aí, leiam, depois me digam se gostaram.